Boa tarde, meninas! Como é que vocês estão? Espero que bem. Aqui tá muito frio na minha cidade, muito frio, muito frio, muito frio. Espero que vocês estejam bem. Quem for chegando aí vai me dando um oizinho para que a gente possa começar, porque hoje a gente vai falar sobre o amor. Por conta de terem tido alguns assuntos sobre isso essa semana no meu WhatsApp, eu decidi falar sobre este assunto. Vamos esperar um pouquinho para que vocês entrem. Não sei se entrei adiantada ou não. Quem for chegando aí vai me dando um oi. Deixa eu ver. Olá. Quem chegar aí me dá um oi, pra gente ver como é que tá a imagem, como é que tá o som. Quem estiver chegando me diz um oizinho. Vamos falar sobre o amor. Vou querer saber se vocês se sentem amadas, se vocês amam, se vocês encontraram a razão de existir, que tem tudo a ver com amor. Quem estiver chegando me dá um oi. Eu não gosto de ficar falando sozinha, então vamos esperar um pouquinho para que mais gente entre e a gente possa papear. E aí, me dá um oizinho quem estiver aí, para eu saber se o chat está funcionando. Oi, Vivi! Que bom! Seja bem-vinda! Meninas, vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Me digam, por favor, caso não esteja, para eu poder arrumar aqui. Ui, que frio! E aí, tá bom o som? Ah, eu tô sem o fone aqui, calma aí. Eu botei o fone no ouvido e deixei o meu carregador. Peraí que eu vou botar o fone, ver se melhora. Vê se melhorou o som. Oi, Silvana! Tá sumida, hein? Ó, tô de olho em ti, hein? Tô de olho, mulherada. Quero saber se estão fazendo curso, não estão deixando pra depois. Salete, seja bem-vinda. Show de bola. Sim, maravilha. E aí, vocês estão assistindo o curso? Gente, façam o curso, vocês têm um ouro na mão. Mas só vai funcionar se vocês assistirem, né? Não deixem outras coisas do dia a dia de vocês passar na frente. As aulas são curtinhas, são objetivas, né? Assistam pelo menos uma aulinha por dia, ou pelo menos a cada 2 dias. Não deixem aí passar uma semana sem assistir, enfim. Por quê? Para que vocês possam assistir tudo mais de uma vez. Façam os exercícios, façam as ferramentas. Não adianta vocês assistirem, não colocarem em prática e começar a fazer dieta. Isso não vai ajudar vocês definitivamente. Outro dia teve gente me perguntando, mas como que eu faço? Que ferramenta vocês estão fazendo? Não tô fazendo nenhuma. Daí não tem jeito, né, gente? Não adianta, vocês têm que colocar em prática no dia a dia de vocês. Aí vai funcionar, tá bom? Vamos lá, a gente vai falar sobre o amor. Eu quero saber de vocês se vocês se sentem amadas nos relacionamentos de vocês. Eu não vou falar aqui de relacionamento conjugal somente, nem todo mundo é casado, enfim. Tem o relacionamento conjugal e tem outras relações na vida de cada um, né? De cada uma que tá aqui. E aí é importante entender se vocês se sentem amadas nas relações que vocês têm. Na relação com seus pais, na relação com os filhos, com o marido, com vocês mesmas. Que relações que vocês se sentem amadas? Em quais relações vocês não se sentem amadas? Me digam, gente. Quero muito saber de vocês. E aí, falando um pouquinho sobre a palavra amor, eu fiz várias anotações aqui porque eu me empolguei, escrevi um montão. E aí, para não me perder, eu me empolgo e me perco. Gente, a palavra amar é um verbo ativo. O que isso quer dizer? Que lição que a gente pode tirar disso? Que a gente precisa ser ativo nas relações para que elas deem certo. Eu só consigo receber o amor de quem eu amo. Quando eu começo a dar amor e essa pessoa que eu estou entregando o meu amor se sente amada, ela devolve esse amor para mim. E quando eu amo e me sinto amada, eu encontro a minha razão de viver, eu encontro a minha utilidade, eu encontro a minha vocação. Quando eu não me sinto amada por ninguém, quando eu não me amo e quando eu quando eu não amo ninguém, quando eu não sou amada por ninguém, quando eu não me amo, eu me sinto às vezes inútil, me sinto às vezes perdida, me sinto sem razão de existir nesse mundo. Então a gente precisa sempre começar pela gente. Muitas vezes a gente fica cobrando do outro o amor. Mas
que tá sendo fácil me amar? Será que tá sendo fácil a gente ser amado? Será que a gente tá dando amor para poder receber? A gente quer receber, mas será que a gente tá dando? Será que as pessoas que convivem com a gente se sentem amadas? E é sobre isso que a gente vai conversar. Me digam aqui, então a pergunta que eu fiz para vocês se sentem amadas nas relações de vocês? Seja relação conjugal, de filhos, de pais, de irmãos, de todas as relações. Vocês se sentem amadas? Vocês se sentem amando e se sentem amadas? E aí outro dia também eu vi uma expressão que eu falei, nossa, é isso. E até anotei. Amar é querer querer. Então, para eu amar, eu preciso querer, eu preciso ter a intenção de querer amar. Se eu não tiver essa intenção de querer, eu não amo e fico reclamando que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, que a pessoa não faz nada por mim e assim vai. E aí, falem pra mim. Gente, falem comigo. Falem comigo. E aí? Sim, show de bola. Muito bem. Muito bom. É fundamental. Uma das principais necessidades humanas é ser amado, ser aceito. E se eu não sinto isso, é como se eu vivesse num grande vazio, numa vida muito, muito frustrante. Então eu preciso me sentir amada. Sim, maridos, filhos, com certeza. Meus pais também me faziam sentir assim. Show de bola, Morgana. Isso é muito, muito importante. Eu digo pra vocês, eu não me sentia amada quando eu era criança. Só que hoje eu entendo, hoje já faz um tempo, que a forma dos meus pais, e principalmente do meu pai, entregar o amor era diferente da forma que esse amor chegava pra mim. E é por isso também que eu quis trazer esse tema, porque eu tive algumas pessoas que me chamaram no WhatsApp essa semana, alunas aqui do curso, acho que foram umas 3 ou 4 pessoas e que me fizeram trazer esse tema com elas. E aí é o que faz eu decidir o tema daqui. Então, surgiu esse tema nessa semana, eu falei, vou conversar com elas. Me sinto amada, até mais que amo, olha só. Mas quando tu se sente amada, tu não acaba devolvendo esse amor, Salete? Sinto que amo muito mais do que sou amada, amo demais, sinto amor infinito. Muito bem, e aí alguma coisa precisa ser ajustada. E tu se sente amada, não se sente amada por quem? Tu tá falando do teu marido, de quem? Tenho que me amar mais. Lembrando que eu falei antes, amar é um verbo ativo. E eu preciso saber quais são as formas que eu me sinto amada para eu entregar meu amor, inclusive para mim mesma. Tá? Então amar é querer o bem do outro e é querer o seu próprio bem, né? E é ativo. Você precisa fazer coisas, você precisa se dedicar para que esse amor chegue no outro e até em você, né? Na hora que você amar, você vai ser amada. Isso é natural. Claro que existem relações que não tem jeito. Por quê? Porque não há amor. Só as relações que não tem jeito, que você tentou de tudo, vamos dizer, é porque realmente não existe amor. E aí, será que vale a pena? E aí cabe a cada um questionar. Então, gente, existe eu acho que ele era psicólogo, é um americano que chama Gary Chapman. E ele fala sobre as 5 linguagens do amor. Alguém aqui já ouviu falar nesse livro? Existe um livro, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Alguém aqui já ouviu falar? Alguém já leu esse livro? Oi, Lulu! Tá difícil de entrar, por quê, mulher? Alguém conhece esse livro, As 5 Linguagens do Amor? Eu vou falar um pouquinho sobre essas 5 linguagens. A minha ideia com vocês aqui é trazer para que vocês conheçam essas linguagens e comecem a observar, tentando identificar qual é a sua linguagem prioritária de receber amor e qual é a linguagem prioritária de quem você convive, de quem você ama, de receber esse amor. Para que o seu amor chegue nessas pessoas e que o amor das pessoas também chegue em você. Não conhece, Rê? Vale a pena. Gente, eu vou fazer um resumão aqui. Porque a ideia é vocês conhecerem mesmo e trazerem para a consciência e refletirem sobre. O que tem a ver com emagrecimento? Tudo. Porque se eu não me sinto amada muitas vezes, isso me causa um vazio emocional e eu preciso canalizar isso na comida. Outro dia veio uma pergunta lá na minha caixinha de perguntas do Instagram e a pessoa falando, por que eu prefiro me relacionar com a comida do que com as pessoas da minha vida? Eu falo, porque muitas vezes a comida te faz sentir coisas que as pessoas não te fazem. E aí você troca e se relaciona com a comida, só que essa comida, né,
pelo relacionamento em excesso e de forma totalmente errada, ela vai te trazer resultados totalmente descompensados, que você indesejados, né? Então vamos lá, as 5 linguagens do amor. E elas são formas, olha só, eu vou citar e depois eu vou falar sobre cada uma um pouquinho, tá? Vocês vão me interrompendo à medida que vocês precisarem. Então a primeira linguagem do amor são presentes. Calma lá que eu vou falar. Segunda, toque físico. Terceira, palavras de afirmação. Quarta, tempo de qualidade. Quinta, atos de serviço. Vou falar um pouquinho sobre cada uma. Como eu falei, né? Quando eu era pequena, eu não me sentia amada. E hoje eu entendo por quê, né? O meu pai, ele tinha uma forma que fazia sentido pra ele, que é a forma que ele se sente amado, muito provavelmente, né? Eu aqui imaginando, não conversei com ele sobre isso. E aí, quando é a forma que eu me sinto amada, é a minha forma prioritária, geralmente é a forma que eu entrego também. Se é a forma que eu recebo, é a forma que eu entrego. E as outras passam a não ter tanto sentido e eu não utilizo quando eu não sei que é a linguagem do outro. Então ele entregava muito como forma de ato de serviço, que eu vou explicar melhor. Só que pra mim, essa linguagem não chegou em mim. A minha linguagem principal é palavras de afirmação. E eu nunca ouvi palavras de afirmação. Então, ficou me faltando chegar. Só que quando eu entendo que essa é uma linguagem dele entregar o amor, eu entendo que ele me entregou o amor. Ele só não chegou até mim, mas que ele sim me amou, que ele sim me amaram. E isso é muito libertador. E é muito lindo. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Me digam aqui, se precisar, vocês vão me parando, tá? Gente, vamos lá. Primeira, eu vou falar um pouquinho sobre palavras de afirmação, então, que é a minha forma prioritária de receber e de dar amor. Então, o que são? São palavras positivas que estimulam a outra pessoa, né? Que fazem ela, em geral, se sentir bem, pelo menos para quem tem essa linguagem, sim. Porque a pessoa tem necessidade emocional de receber, às vezes, um elogio, receber uma crítica, não. Porque a crítica puxa para baixo e o elogio puxa para cima. Olha só, palavras e afirmações te puxam pra cima, enquanto críticas te puxam pra baixo. E às vezes a pessoa vem dizer, é uma crítica construtiva. E aí eu tenho que pensar, será que se eu falar isso vai contribuir pro meu relacionamento ou vai piorar? Além de que tudo tem formas de falar, né? Então a gente é comandado pelos reforços que a gente recebe. Se esses reforços forem positivos, a gente cresce. Se esses reforços forem negativos, a gente murcha. Então, palavras e afirmações são palavras legais, como é que eu vou dizer? Palavras legais, elogios, incentivo, o que mais? Quem aqui se identifica com essa linguagem do amor? E aí, quando, então, eu recebo essas palavras, quando eu recebo esses elogios, quando eu recebo, né, tudo isso, eu me sinto amada. E como eu me sinto amada com essa forma, com essa linguagem, eu também entrego ela. Então eu tô sempre falando pro meu marido, elogiando os meus filhos. Eu tenho isso, né, comigo, porque é a forma que funciona pra mim. Agora, se essas pessoas que estão recebendo o meu amor dessa forma não tiverem essa linguagem, o amor não chega nelas também. E aí você precisa checar, né? Então, pro meu marido, sim, ele também tem essa linguagem como prioritária. Lembrando que todas as linguagens são importantes. Todas as 5 linguagens, quando colocadas em ação, elas vão contribuir para que o amor chegue, o amor seja entregue e seja recebido, né? Eu tô sempre elogiando os meus filhos, a Vivi. Tu se identificou com essa linguagem? Provavelmente é uma linguagem prioritária tua, né? De tu gostar de ser elogiada, de ser... não gostar de ser criticada, né? Que mais? Que mais? Ui, que frio, gente, tá muito frio. Vamos falando aqui que eu vou vendo se eu esqueci de falar alguma coisa. Incentivadas, né? Um reforço, enfim. Olhar mais as qualidades. Eu quero que olhem as minhas qualidades, menos os meus defeitos. Será que você tá fazendo isso com as pessoas que você convive? Olhando mais as qualidades que os defeitos? Nem a pior pessoa do mundo tem mais qualidades que defeitos. Todo mundo tem qualidades. Pode ser um bandido, alguém vai encontrar qualidades nessa pessoa. Por incrível que pareça, alguém vai gostar dessa pessoa.
Então é importante a gente resgatar isso nos nossos relacionamentos, né? E entender a diferença também entre o amor e a paixão. A paixão é cega, o amor, costumam dizer, né? O amor é cego, mas não, o que é cego é a paixão. Aquela coisa inicial que é como se tivesse com os óculos espelhados. Na verdade, você tá se vendo. Você tem mais interesse naquilo que o outro te faz sentir. Então é sobre você. Enquanto o amor não. O amor não é egoísta. O amor é sobre o outro. Eu faço para o outro e recebo em troca coisas que vão me deixar feliz também. Tô sempre elogiando. Não é interessante, Morgana? Então, sabe que tem aquelas pessoas que falam, ai, tu não me ama, tá sempre falando tu não me ama, e aí a outra fala, nossa, mas meu Deus, eu te amo muito. Eu tô sempre falando, só que talvez essa forma não chegue realmente. Então, palavras de afirmação é isso. Afirmação são coisas positivas, são elogios, são incentivos, né? E olhar com esse olhar pra pessoa que tem essa linguagem do amor é muito importante. Mas se ela não é tua, tu vai ter que fazer um esforço pra fazer. Então, elogia em público, isso é muito importante. Comentar com os amigos. Tem casais que a gente vê fazendo o contrário, né? Falando mal em público, criticando em público, e isso, pra uma pessoa que tem essa linguagem, é o fim. Então, elogiar já é uma coisa muito boa pra essa pessoa. Se elogiar em público, potencializa muito, né? Não falar mal do outro pros filhos, se for no casal, né? Eu fiz aqui a minha colinha. Quando você recebe um elogio, às vezes, dividir os créditos do teu elogio com o outro, né? Às vezes, alguma coisa que você fez. Mas eu consegui fazer porque fulano me ajudou nisso. Divide os teus créditos. Elogiar pros filhos, como eu falei. Escrever cartas, bilhetes, e-mails. Quem gosta de rede social, fazer um post na rede social falando do outro, botando uma foto do outro. Falar como forma gentil e carinhosa. Então, quem tem essa linguagem do amor como prioritária vai se sentir amado se você fizer essas coisas. Precisa saber. Então, alguém aqui se identificou com essa linguagem? Essa é uma linguagem prioritária minha. Então, quando eu ouço, eu me sinto amada. Como eu não ouvi isso dos meus pais, porque eles também não ouviram, e como talvez não seja uma linguagem deles prioritária, eles não nos deram, mas eles nos amaram muito, né? E é muito louco isso, entender isso, né? Penso muito nisso em relação aos meus filhos. Durante o dia a gente chama atenção o dia todo, mas muitas vezes esquece de elogiar muitas atitudes positivas deles. Então, e cabe perguntar, anota essas formas, essas linguagens do amor, Morgana, e pergunta pra eles. Sabe que eu perguntei aqui em casa e eu fiquei bem surpresa mesmo. E olha, eu perguntei até pra Luísa, claro que do jeitinho que ela entendesse, e me fez refletir muito, muito mesmo, sabe? Então, palavras e afirmações é a primeira, né? Vocês vão precisar literalmente abrir um canal de amor pra falar com a pessoa que tem essa linguagem. E se ela é uma linguagem sua, deixar claro pro outro que ela é uma linguagem sua e que você se sente amada dessa forma. Então essa é uma. Então escrevam bilhetinhos, façam cartinhas, elogiem em público, elogie a pessoa, faça uma lista de qualidades dessa pessoa pra elogiar ela. Então ela vai se sentir muito, muito mais amada, tá? Vamos à próxima. A próxima é tempo de qualidade. Deixa eu ver o que tu colocou. Meus filhos também criam assim, igual a você. Tá vendo? Olha só. Tempo de qualidade é a segunda linguagem do amor. O que significa isso? A atenção. Dar uma atenção plena. É estar literalmente com a pessoa. Não é passar tempo, mas sim dar a atenção nesse tempo. Então, por exemplo, eu fico lá com meu marido assistindo um filme. A tua atenção tá onde? Tá no teu marido ou tá no filme? Eu também fico com os meus filhos assistindo filme. Você tá dando atenção, tempo de qualidade pra ele, ou você tá assistindo o filme, tá distraído, ou tá no celular? Não, eu vou jantar com meu marido. Dependendo da forma que você jantar, a atenção vai estar na comida ou nele? Então, agora, uma conversa, aí já é diferente, tempo de qualidade, né? Deixa eu ver, meus pais também faziam assim, igual aos... Estão entendendo? Vocês estão entendendo? E aí o amor não chega, não é que a pessoa... E aí eu não me senti amada por uma vida inteira.
Só que não, eu estava errada. Era a forma que eles entregavam que não chegou até mim. E quando eu descobri isso, eu comecei a entender e ressignificar tudo isso. Então foi muito libertador, por isso também quis dividir isso com vocês, sendo que veio à tona esse assunto essa semana. Então, é estar presente literalmente com a pessoa. A pessoa que tem essa linguagem, ela quer que a tua atenção esteja plenamente para ela, que você esteja contemplando ela, que você esteja olhando, que você esteja interessada nela. Né? Então você precisa aprender a ouvir essa pessoa e a falar também. Tem que encontrar os momentos de ouvir, os momentos de falar, mantendo contato visual, fazendo perguntas interessadas sobre aquilo que ela tá falando, né? Não é só falar, então tá lá, por exemplo, a Luísa, minha filha de 4 anos, ela colocou essa linguagem como prioritária para ela. E eu fiquei bem, porque a gente dedica pouco tempo de qualidade. Tô sempre com o celular, eu brinco, mas em tempo de qualidade mesmo eu fiquei me questionando que eu preciso dar mais. E ela com 4 anos me falou isso. Pode ser que ela não tenha entendido bem ou coisa, mas foi o que veio na cabecinha dela. Então eu preciso dedicar tempo literalmente de qualidade para ela. Olha só. Então fazer perguntas interessadas sobre o que aquela pessoa tá falando. Não ficar interrompendo, né? Às vezes a pessoa fala, tu interrompe falando uma coisa nada a ver. Não, quer interromper? Faça perguntas interessadas e dentro daquilo que está sendo conversado ali, né? Não importa muito a quantidade do tempo. Para essa pessoa importa também, mas é mais importante aquele tempo que você tiver, que ele seja para ela, dedicado com atenção plena àquela pessoa, né? Então, nessa linguagem é isso. Alguém se identifica com essa? Foram criados de uma forma seca, que não demonstravam amor, apesar de terem amor. Então, Renata, talvez tu vai descobrir aqui que eles demonstravam amor, porém não era da forma que tu gostarias e que tu recebestes. Foi isso que eu descobri. Eu também achava isso. Eles não demonstraram amor, porque às vezes eu via das minhas amigas os pais demonstrando amor por elas, como eu gostaria de receber. Então eu achava, eu não sou amada. Só que não, eles estavam entregando, só que não era a forma que chegava em mim. O celular acaba com essa prioridade, muitas vezes conversamos com o outro com os olhos no celular. Sim, e eu que trabalho com isso, então, né, tem que me policiar bastante. Eu tenho que botar ele longe, porque senão quando eu vejo, eu pego mesmo. Então, o tempo de qualidade é a segunda linguagem do amor. Terceira linguagem do amor, gente, pra também não deixar ficar muito longo aqui, são os presentes. E aí talvez você pense, pra quem não tem essa linguagem do amor, talvez pense, nossa, que fútil, que banal. Só que para essa pessoa, os presentes, eles são a forma de materializar o amor. O amor tá ali visível em forma de presente. E eu entrego o meu amor para você. E o presente não necessariamente precisa ter um valor alto. O presente pode ser uma florzinha que achou na rua, pode ser uma forma de lembrança. Fui em tal lugar e lembrei de você. Pode ser alguma coisa que a pessoa falou. Eu vi que meu marido estava precisando de uma espuma de barbear, como eu comprei outro dia. E aí eu fui e comprei e presenteei. Ele ia comprar, mas eu quis fazer primeiro. E isso demonstra, eu estou atenta em você, eu estou vendo o que você necessita, o que você precisa. Isso é um presente. Um bilhetinho, uma comida que é o que... eu sabia que tu gostava e eu fui lá e encomendei, eu comprei, eu fiz. É um presente, né? E assim por diante. Então, presente não necessariamente tem que ter um valor físico, um valor financeiro grande. Não, né? O que mais importa é o ato de presentear, é o ato de lembrar e entregar o amor materializado em forma de presente. Essa não é uma linguagem do amor minha prioritária, é uma das últimas para mim. Mas claro que eu gosto de receber presente. Então, se eu recebo, eu me sinto amada também, claro. Agora, se eu receber o presente e não for elogiada, não vai ser suficiente para mim. Entendam que todas são importantes. Existe uma escala para cada um, né? Se a gente utilizar todas, nossa, nós vamos conseguir entregar amor e também serem amadas. Exatamente, não é o valor, mas o carinho. Para algumas pessoas, o valor também vai ser importante. Por exemplo, pessoas que têm um relacionamento que o outro é muito avarento, muito mão fechada. E aí, quando ela recebe um valor, um presente com valor financeiro alto, ela se sente sim mais amada. Porque já que aquela pessoa era avarenta, não gasta dinheiro e gastou com aquela pessoa, nossa, então ela me ama muito, porque ele passou por cima de uma coisa que pra ele é importante. Olha só.
Oi, Dejane! Sou assim, adoro presentear, deixar o outro feliz, um bilhetinho, entregar amor. Então, muito provavelmente as coisas que tu faz são as coisas que te preenchem também. E tu recebe isso? Até agora, as três que eu falei, qual que vocês se identificam mais? Falem pra mim. Palavras e afirmações, tempo de qualidade ou presentes? Oi, Lê, seja bem-vinda! E aí? E aí, gente? Aí o presente ainda pode ser desse tipo, lembrei de você, fui em algum lugar, lembrei de você, pensei em você, gastei tempo com você quando a pessoa faz algum artesanato ou faz uma comida, gastei tempo com você, me dediquei a você, né? Pode ser momentos, dar um vale, por exemplo, vale um jantar, vale uma massagem, vale alguma coisa assim, também é um presente. Ou pode ser de uma forma intelectual. Comprei um livro, comprei um curso, alguma coisa que eu sabia que você queria ou que você precisava. Que você comentou, que você insinuou. E aí eu entrego aquele presente e tá ali materializado o amor. Ó, verdade, meu marido é mão aberta. Teu marido é mão aberta? Ai, ai, ai. Sou a unha 3, preciso melhorar o tempo de qualidade. Bah, acho que as duas primeiras são muito mais fortes. Calma, vamos ver as próximas aqui então. Próxima, gente. Atos de serviços. O que é o ato de serviço? É quando eu entrego o meu amor fazendo alguma coisa para o outro. Esse aí eu acredito que seja do meu pai. O meu pai, quando a gente era pequena, ele levava para um lado, levava para outro lado, buscava, a gente, eles moram ainda hoje num morro super alto. Ali, quem é daqui mora ali no Pantanal. E aí, nossa, é alto. E aí, o que ele fazia muitas vezes? Ele, quando chegava de algum lugar, ou da faculdade, porque a minha faculdade era quase na frente, mas tinha que subir esse morro. E aí, ele ia lá e pedia pra ligar quando estivesse lá embaixo, pra buscar lá embaixo do morro, pra gente não ter que subir. Olha só o quanto ele gastava tempo e quanto esse ato de serviço ele estava demonstrando o amor e a preocupação com a gente. Faz sentido? Só que a gente nunca se deu conta disso. Hoje sim. Então ele saía, parava as coisas que ele estava fazendo para ir buscar. Entre outros atos de serviço. Ele faz café para minha mãe, ele faz um monte de coisa. E essa é a forma dele entregar amor. Não é com palavras, não é com presentes e assim vai. Então, o ato de serviço é isso. É quando eu faço coisas pro outro. E aí, gente, tem que tomar muito cuidado. Porque quando essa é a forma de receber amor, por exemplo, do homem, ele quer que a mulher faça coisas pra ele. E aí soa como machistas muitas vezes. E aí a mulher se sente escravizada e fala, ai, fica querendo, né, que eu faça as coisas. E aí, claro que o mais importante é a forma de falar, a forma de pedir. Então, entender e prestar atenção pros outros. Ai, quando eu faço alguma coisa pra ele, ou pros meus filhos, ou pro meu marido, ou pra minha mãe, enfim, eu percebo que ele fica muito feliz, muito feliz. Então quer dizer que ele se sente amado dessa forma. Mas e você? Quando alguém faz alguma coisa pra você, sei lá, a pia tá cheia de louça, a pessoa vai lá e lava a louça pra você, nossa, como ele me ama. Você sente assim ou não? Não viu o início, né? Gosto de presentear, sou boa com as palavras para incentivar, não quer dizer que eu diga o que falo, não quer dizer que eu diga o que falo, não entendi. Siga, que tu siga o que fala. Ah, então, aí é palavras de afirmações. Quando tu fala, quando tu incentiva e quando tu elogia. Essa é a primeira, Dejane, que a gente falou. Tempo de qualidade é uma outra, que é tu realmente se dedicar tempo para aquela pessoa, estar literalmente concentrada e dando atenção a ela. Qual foi o outro que eu falei? Presentes, né? Quando tu se sente mais amada presenteando ou recebendo presentes. E agora eu tô falando de atos de serviços. Atos de serviço, então é isso, fazer algo pro outro que ele goste, que ele precise, né? Algo, e também é uma forma de materializar o amor, né? Porque eu tô fazendo literalmente. Então, tem pessoas que recebem dessa forma e o outro acaba se sentindo escravizado ou usado, e não necessariamente é isso. Claro, como eu falei, que depende da forma de falar. Sempre ajudei fazendo comida, lavando a louça. Talvez. E tu gosta que as pessoas façam isso por ti, Lê? Sabe, às vezes eu tô cansada, aí meu marido vai lá. Ó, por exemplo, aqui em casa a gente divide as tarefas. E ele lava a louça e eu cuido da roupa, por exemplo.
Várias vezes eu tava aqui trabalhando com vocês e tinha que... Botei a roupa pra lavar e tinha que estender a roupa. Ai, que cansaço. E aí, várias vezes, ele foi lá. Quando eu cheguei, ele já tinha feito por mim. Ai, que coisa boa. É uma forma de receber amor. Embora não seja prioritária minha, faz eu perceber que é um ato de amor. Entendem? Tadadã. Eu anotei outras coisas aqui pelo meio. E vamos lá. Vocês estão conseguindo entender? E agora vamos à última. Levo e busco meu filho de 19 anos na balada. Conta? Qual é a forma que tu acha que tu mais se sente amada? Tu acha que tu se sente amada pelas pessoas que tu convive, Dejane? E tu acha que as pessoas se sentem amadas por ti? O mais importante é a gente descobrir quais são as formas que a gente mais se sente amada e entender as formas com que as pessoas que a gente convive mais se sentem, para que a gente receba o amor e consiga passar o amor, né? Então talvez tu leve e busque teu filho na balada e isso para ti seja um ato de amor, mas talvez para ele não e ele não receba. Essa é a ideia. Ó, é bom quando recebo esses mimos. Então tu gosta de presentear e tu também gosta de receber. Mas tu costuma receber com frequência? Oi, Nara, seja bem-vinda! Gente, e a última linguagem do amor, que é o contato físico, que envolve abraço, beijo e até relação sexual, né? E aí os homens confundem muito. Ah, essa aí é a minha linguagem. Não necessariamente. Para saber se essa pessoa, ela não tem que se interessar somente pelo ato sexual, mas também por outras formas de carinho, né? A pessoa, eu não gosto de beijo, não gosto de abraço. Com certeza não é uma linguagem do amor dela, né? Os homens têm mais necessidade física em relação ao sexo do que a mulher, né? Pra mulher ter a relação, ela precisa estar emocionalmente envolvida e o homem não necessariamente. Então, é uma linguagem do amor super importante no relacionamento. Claro que daí aqui a gente tá falando do relacionamento conjugal. E se for a sua linguagem prioritária e você não receber, com certeza você não se sente amada. Ela faz parte, né, do relacionamento, claro, de novo vou falar, conjugal. E se tá faltando isso, com certeza tá faltando a pessoa receber o seu amor e vice-versa. Ó, ele gosta que eu faça isso, ou pelo menos não acha ruim. Então, Dejane, como eu falei, o meu pai fazia sempre isso pra mim. Eu também gostava, não achava ruim. Mas eu não sentia que isso era uma forma de ele tá me passando amor. Porque não é uma linguagem minha. Só que hoje eu entendo, que pena que foi tarde, né? Não tarde assim, né? Mas se fosse antes, eu teria sofrido menos. Mas antes tarde sempre do que nunca, né? Ó, recebe com frequência, show de bola. Então a chance de tu ser uma pessoa que se sente amada é muito grande. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender as 5 formas? Agora que eu falei aqui 5 formas, quais que vocês se identificaram mais? Me contem um pouquinho. Então entendam que amar é doação. Amar é se entregar. Amar é querer o bem do outro. Literalmente querer o bem do outro. E não o seu próprio bem. Aí eu não vou fazer isso porque eu tô cansada. Mas e o outro? Tá cansado? Eu posso fazer? Ontem eu tava falando com as minhas alunas lá do 360 horas sobre o cansaço, né? Mas eu fico muito cansada. Gente, mas o dia que a gente termina o dia cansada, a gente também termina com aquela sensação de utilidade. Nossa, como o dia rendeu. Nossa, o dia rendeu muito, eu fiz tanta coisa, tô quebrada, tô cansada, não é? Agora, o dia que a gente não faz nada, tem aquela sensação ruim de que não fez nada, que não foi útil. Vejam só. E aí a gente precisa, sim, doar até a última gota da gente pro outro. E isso quando a gente também se sente feliz com isso. E isso só acontece quando existe o amor. Quando eu amo, eu faço pelo outro e recebo de volta. E isso funciona, tudo isso para você também. Então vamos dizer que a sua linguagem do amor prioritária seja palavras e afirmações. E aí você fica lá dizendo que você não tem jeito, que você não consegue, que todo mundo consegue menos você. E aí você tá se colocando lá embaixo, sendo que a sua linguagem do amor prioritária é receber elogios. Então você também precisa se elogiar. Você também tem que fazer uma lista de qualidades suas. Você tem que se valorizar nesse sentido, né? Então use a linguagem que você descobrir que é a sua também com você, como forma de se amar. Poxa, eu adoro dar presentes, só dou presentes para os outros. Você também pode se presentear.
né? Tempo de qualidade. Você também deve dar tempo de qualidade pra você. Então esse assunto tem tudo a ver com emagrecimento. Tudo a ver, né? Quero que quem tá aqui desde o começo fale. Qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta, qual é a quinta que vocês descobriram aí? Me identifiquei com todos e preciso trabalhar todos. Perfeito. Todos eles vão contribuir para tu se sentir amada e tu entregar amor. O mais importante, identifica as tuas formas prioritárias em ordem e procura identificar e questionar com as pessoas que tu convive. Assim você vai gastar muito menos energia fazendo coisas que o outro, né, não espera. Tem muito a ver com aquela ferramenta que eu ensino pra vocês de o que você espera de mim, né, como mãe, como filha, como irmã, como esposa. Tem tudo a ver, né? Mas ela tem umas questões um pouco mais específicas em relação ao amor. Poxa, às vezes, né, os teus filhos vão te dizer que eles querem, como a Luísa falou, tempo de qualidade. E você não tá dando tempo de qualidade, porque você tá mexendo no celular, porque você tá lavando a louça, porque tá fazendo sempre alguma coisa pra adiantar. E aí ela não tá se sentindo amada. Você faz tudo e mais um pouco e ela não tá se sentindo amada. Ou talvez ela queira palavras de afirmações. E aí você tem que incentivar, dizer que ela é inteligente, que ela vai conseguir, lá. Às vezes pode ser toque físico, e aí você precisa beijar, você precisa abraçar, você precisa fazer carinho. E assim vai. Tá fazendo sentido pra vocês? Olha só, sou um pouco ou muito cascadura, não sou de demonstrar ou falar o que sinto, não gosto de toque físico. Essa coisa de ficar abraçando não é sempre que faço, na verdade é quase nunca, pelo menos por minha iniciativa. Então, se tu não gosta e aí tu não faz, olha só, muito claro ficou. Tu não gosta, se tu não gosta e não valoriza, tu também não faz. Não tem como, né? Poxa, eu não gosto e vou ficar fazendo? Não. Mas talvez seja a linguagem do amor de alguém que tu convive, do teu filho, por exemplo. Talvez ele goste, tô chutando aqui. E aí, se tu não dá, ele não se sente amado por ti. Então, entender isso e fazer sim um esforço para que ele seja amado faz parte do amor. Que é, inclusive, o amor que a gente tem que usar como modelo é o amor de mãe, que é o amor incondicional, que a mulher doa tudo, doa o seu corpo, doa o seu tempo, doa a sua energia, doa a sua vida pro filho. Esse é o amor, é o modelo de amor que a gente deve ter, né? E aí a mãe ama, né? E ela não cansa? Ela cansa pra caramba. Ela não abdica de várias coisas? Abdica. E ela se sente feliz. Muitas mulheres só se sentem completas depois que têm filhos. Por conta disso também. E aí, só que você pode ser feliz e se sentir amado em todos os seus relacionamentos, quando você entende isso. Então vai ficar de tarefa pra vocês pensarem sobre quais são, qual é a ordem aí da linguagem de amor que mais é prioritária pra você. E descobrir também quais são as linguagens prioritárias das pessoas com que você mais convive, né? Quem tem filhos, quem tem marido, quem mora com os pais, as pessoas mais próximas. E aí você vai fazer o teu esforço para atender. E fica ligada, presta atenção, né? O que você mais costuma pedir? O que você mais costuma reclamar? Eu sempre reclamo que meu marido não faz as coisas. Então, muito provavelmente, uma forma de uma linguagem do amor sua é atos e serviços. Eu queria que ele fizesse, né? Ou, eu sempre reclamo que ele não me dá presente. Então, presentes é o mais importante pra você. O que mais? Eu percebo que meu marido sempre me dá presente, por exemplo. Só que ele não me elogia. Então, quer dizer, provavelmente ele gosta de receber presentes e essa é a linguagem dele. Então, checar isso é libertador, gente. Eu ando assim, não consigo fazer nada direito, tô sempre correndo e sei que não tô tendo muito tempo pra ele, tadinho. E meu filho só tem 7 anos. Então, entenda, Nara, entenda quais são as linguagens do amor deles. E aí você não vai ficar mais correndo, né? A gente fica às vezes igual barata tonta. Ai, meu nariz tá coçando. Querendo fazer de tudo e gasta energia e ainda assim não agrada. Então, sejam assertivas, né? Se é isso que ele gosta, é isso que eu vou dar. Quando a pessoa se sente amada, ela vai te devolver. Nossa, que coceira. De 19 é mais parecido comigo. Não gosta muito de toque. O de 12 já é mais amistoso. Então, e aí a tua forma de entrega pra cada um tem que ser diferente. Porque tu queres que eles se sintam amados. Imagina que uma mãe não vai querer que o filho se sinta amado. Com certeza vai. E mais pra isso eu preciso olhar na individualidade dele. O que ele quer. O que é importante pra ele. E aí, nossa, daí o negócio flui de um jeito, vocês não estão entendendo. Estou sempre demonstrando meus sentimentos, estou aprendendo a recuar algumas vezes e esperar primeiro
primeiro dos outros. Esperar dos outros? Por quê? Pra que esperar dos outros? Faz primeiro que tu vai ter de volta. Quando há amor, tu vai ter de volta. Se tu não receber de volta, mesmo dando o teu máximo, aí tu vai precisar questionar esse relacionamento. Então pensam, como que as pessoas costumam expressar o amor delas? Por mim. Quais dessas formas elas utilizam? E eu? Quais são as formas que eu costumo mais expressar, que eu gosto mais, que eu faço com mais frequência? Com certeza, também vai ser a tua. Fica fácil descobrir. Né? O que eu costumo pedir com frequência para os outros? Para o filho, para o marido, enfim, para as pessoas que você convive. Isso que você costuma pedir é uma coisa que você quer receber. E talvez esteja faltando e o outro tem que saber que aquilo é importante para você. Né? Outra pergunta que ajuda também. O que mais me magoa? Também vai ajudar. Né? Poxa, se magoa é porque me falta. E se me falta, eu preciso falar, eu preciso colocar para fora, eu preciso me revelar para que o outro me conheça e me atenda as minhas necessidades de ser amada. Faz sentido para vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram desse tema? Vai ajudar vocês? Tem tudo a ver com emagrecimento, gente. Tudo. Uma mulher que não se sente amada, ela precisa se preencher com comida. Estou sempre demonstrando os meus sentimentos. Ah, tá. Isso já falou. O que vocês acharam? Comentem aqui pra mim. Como eu falei no começo, eu fiz esse tema porque apareceu muito lá no meu WhatsApp as meninas falando sobre alguma questão do amor e eu falei, vou ter que falar sobre isso. Espero que tenha agregado, espero que tenha ajudado. Eu quero que vocês anotem e que vocês descubram. Depois vocês podem falar aqui embaixo desse vídeo o que vocês descobriram sobre vocês, sobre as pessoas que vocês convivem, né? E experimentem e coloquem em prática, né? Porque se aquela é uma linguagem da pessoa ou sua, precisa ser atendida. Beleza? Me deem um feedback aqui se vocês conseguirem entender, se vocês têm alguma dúvida. E quem gostou também, eu indico que leia o livro. As 5 linguagens do amor. Vale a pena. Gostou, Lê? Que bom, gente. Gente, eu procuro sempre trazer alguns temas que agreguem, não necessariamente sejam de emagrecimento, mas tudo tem a ver, né? A gente sabe disso. E porque as aulas vocês assistem lá no curso. Assistam, gente. Comecei falando sobre isso e vou terminar falando sobre isso. Assistam o curso, né? Quando eu faço o 360 horas de emagrecimento, que é o meu curso intensivo de 15 dias, ele dá muito resultado. Por quê? Porque são 15 dias, todos os dias a gente se fala, né? Seguido, e tem data pra acabar. Quando tem data pra acabar, a água bate na bunda. Quando a água bate na bunda, elas dão um jeito de fazer. Vocês, né? Tem várias aqui que fizeram o curso lá. Vocês dão um jeito de fazer, vocês priorizam aquilo e aquilo dá resultado, porque você colocou em prática. O sucesso tá faltando. Tem muita gente fazendo direitinho, bonitinho, assistindo os vídeos, comentando embaixo, me chamando. Vocês tem 3, né? Quem entrou agora? Tem 3 meses de acompanhamento comigo. Usem. Depois vocês têm 1 ano para assistir o curso. Mas para quem entrou agora nova, tem 3 meses de acompanhamento. Aproveitem. Aproveitem, porque depois vocês vão seguir sozinhos de algum jeito. Não coloquem outras coisas na frente. Prioridades são prioridades, mas se emagrecer é importante para você, pega, assiste uma aula por dia, ou pega a apostila e faz uma aula por dia com as ferramentas. Não adianta vocês começarem e abandonarem as estratégias. E aí, quando vê, tá fazendo dieta, e aí volta tudo. Não adianta. Vocês têm que descobrir coisas e focar naquelas soluções ali. Repetir, 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 até entrar no piloto automático e ser muito mais fácil fazer esses novos hábitos do que os antigos. E aí vocês não perdem o resultado. Isso, Lê. Ai, gostou, Morgana? Que bom, Rê. Ai, fico feliz, gente. Ó, meu marido dá presentes, mas não escreve cartinhas, bilhetinhos. Sempre falo que falta a cartinha que tem mais valor pra mim. Ele diz que não é bom em escrever. E aí, é importante tu dizer, olha, essa é a forma que eu me sinto amada, né? Pode ser escrito qualquer coisa, né? É que ele não valoriza. Talvez se tu escrever uma cartinha pra ele, ele não vai dar muita bola. Sabe? Não tem questão de ser bom ou não ser bom. Tem questão de tu receber o amor. Então, a forma que ele entrega é essa, né? Ai, que bom, Rê. Fico muito feliz. Meninas, gratidão imensa. Comentem depois aqui embaixo que vocês descobriram 5 linguagens do amor. Lu, 5 linguagens do amor, do Gary Chapman.
Deve ter e-book também, e tem físico também, acho que não é caro, vale a pena. É uma leitura interessante. Quero agradecer vocês, quero que vocês pensem sobre isso, coloquem em prática e trabalhem, se dediquem aos amores da vida de vocês, porque isso vai voltar também. E com certeza vocês vão sentir muito menos fome emocional por conta disso. Combinado? Um beijo enorme e vão comentando embaixo aqui o que vocês descobrirem aí ao longo da semana, enfim. Beijo enorme, até a próxima, gente. Tchau!